Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A semana será decisiva para as duas CPIs que vão investigar os negócios da Petrobras. No Congresso está se esgotando o prazo para que os partidos indiquem os integrantes da comissão. Na CPI do Senado, o tempo já acabou. Os 3 nomes que faltam serão escolhidos pelo presidente da Casa. A CPI da Petrobras no Senado será formada por 13 titulares. O prazo para os líderes indicarem os integrantes terminou na última quinta-feira. O bloco da maioria apresentou os nomes de João Alberto Souza, Valdir Raupp, Vital do Rego e Ciro Nogueira. Pela base de apoio ao governo, participam José Pimentel, Vanessa Graziotin, Humberto Costa e Assir Gurgax. O bloco União e Força escolheu Antônio Carlos Rodrigues e Jim. A oposição tem direito a 3 membros, mas não indicou, nem vai indicar ninguém. Não tem sentido você ter 2 CPIs tratando do mesmo assunto no mesmo Congresso Nacional. Nós vamos, obviamente, tocar a CPI mista, envolvendo senadores e deputados, que ela terá mais força política, mais eficácia para investigar os temas relativos à corrupção na Petrobras. A decisão agora é do presidente do Senado. O prazo para Renan Calheiros nomear os membros que faltam para completar a CPI termina nesta terça-feira. As indicações devem ser publicadas na quarta. Depois disso, o integrante mais idoso vai convocar a primeira reunião da CPI para eleger o presidente, que deve ser o PMDBista Vital do Rego. O relator será José Pimentel, do PT. A CPI da Petrobras no Congresso, formada por senadores e deputados, também está numa semana decisiva. Os líderes têm até quarta-feira para indicar os representantes. A comissão terá 16 senadores e 16 deputados. No Senado, a maioria fica com 5 vagas. A base de apoio ao governo também com 5. O bloco União e Força com 2 e o PROS com 1 vaga. Até agora, apenas a oposição indicou os integrantes, Álvaro Dias e Mário Couto, do PSDB, e Jaime Campos, do Democratas. O PT é contra a CPI do Congresso. Eu vejo a oposição completamente atordoada com o calendário eleitoral. Parece que tudo agora tem que ser espetáculo, tudo tem que ser mídia, tudo tem que ser palanque eleitoral. A gente não pode abdicar do papel fundamental do legislador em função da CPI. Também haverá uma CPI de senadores e deputados para investigar o metrô de São Paulo. O prazo de 5 dias úteis para as indicações dos integrantes começa a contar na terça-feira da semana que vem, dia da próxima sessão do Congresso. Os senadores podem concluir nesta semana a votação do projeto sobre a criação de municípios. Falta analisar as emendas ao texto principal. No país, centenas de distritos que querem se emancipar aguardam a definição das regras. No Pará, o distrito de Moraes de Almeida pertence ao município de Itaituba, mas fica a quase 300 quilômetros da sede. No Brasil, no nosso ver, ainda há espaço para a criação de municípios, principalmente no norte. Há regiões ainda, espaços muito grandes que até seria obrigatório a criação e a presença do Estado. A criação de municípios está suspensa há 18 anos e só é possível com autorização da Justiça. Mesmo assim, há cerca de 500 pedidos nas assembleias legislativas. Eles aguardam uma lei que regulamente o assunto, como está previsto na Constituição. No ano passado, o Congresso aprovou uma proposta que tramitou durante 12 anos, mas foi vetada pela presidente Dilma Rousseff. Ela justificou que o texto facilitaria a criação de municípios e poderia elevar o gasto público. Insatisfeitos, os parlamentares se organizaram para derrubar o veto. A ameaça fez o governo negociar um novo texto. O projeto ele é moralizador, eu diria que é um marco regulatório para a criação de município, não fica só ao bel prazer dessa Assembleia Legislativa, a Assembleia tem que cumprir essas regras. A criação de municípios vai depender de estudo de viabilidade feito pelo governo estadual, consulta prévia por meio de um plebiscito às populações envolvidas e aprovação nas assembleias legislativas. Também há exigências de tamanho do território e da população da nova cidade. Na região norte, no mínimo 5.000 habitantes. No centro-oeste, 6.500. E nessas duas regiões, pelo menos 200 quilômetros quadrados.
No Nordeste, 8.500 habitantes. No Sul e Sudeste, 15.000. E no mínimo 100 quilômetros quadrados de área nessas 3 regiões. É para impedir, de repente, que uma cidade, que alguém possa querer desmembrar um bairro, transformar um bairro, uma área da cidade em município. Um estudo do IPEA indica que pelo menos 357 municípios poderiam ser criados de acordo com as novas regras. O coordenador de desenvolvimento regional explica que o rateio do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, favorece as cidades com menor número de habitantes. Tem municípios no Brasil com 800 pessoas, eles recebem o mesmo valor do que um município com 10.000 pessoas. Quando você cria um município novo, os recursos vêm dos municípios que já existem. Então, localmente é um benefício, mas para os outros municípios do estado, a situação piora. Ele defende uma correção nos critérios de rateio do FPM. Enquanto você não tiver uma regra de FPM que não seja um incentivo tão forte para a criação de municípios, você nunca vai conseguir saber quais são as criações legítimas de município e quais são aquelas criações de município, aquelas pressões para a criação de município que se baseiam só no incentivo fiscal. O debate do FPM está parado no Congresso. Já o projeto de criação de municípios tramita em regime de urgência. O texto principal foi aprovado no plenário do Senado. Ainda falta votar as emendas. Em seguida, o projeto vai para a Câmara, onde, segundo o autor, já existe acordo para a votação. Vai para a Câmara, eles pedem regime de urgência e não alteram o projeto, para que não haja volta para o Senado e que também não conflite com o que nós combinamos com o Poder Executivo. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 630. A MP, que perde a validade no dia 2 de junho, estende o regime diferenciado a todas as licitações públicas. O RDC diminui prazos e permite a contratação integrada, em que uma empresa fica responsável por toda a obra. O texto foi aprovado na Câmara, mas não existe acordo para a votação no Senado. Se o plenário analisar a medida provisória, a pauta fica liberada para a votação do projeto que reserva 20% das vagas para negros nos concursos públicos. O governo quer que o texto seja aprovado amanhã, o dia da abolição da escravatura. Para o relator da matéria, é preciso que o perfil dos servidores seja um espelho da sociedade brasileira. O Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê que também dentro do mercado de trabalho se procure reduzir a desigualdade e promover políticas de inclusão. E hoje, por exemplo, enquanto na sociedade mais de 50% dos habitantes brasileiros são negros, no serviço público essa proporção não chega a 30%. E o mais importante é que dentro desses 30%, a grande maioria ocupa cargos terceirizados ou então funções um pouco menos especializadas. Uma sessão especial do Senado homenageou hoje o centenário de morte de um líder abolicionista. Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, lutou para que o Ceará se tornasse a primeira província a proibir a escravidão no Brasil. A sessão reuniu representantes do movimento negro e de entidades de profissionais que atuam no embarque e desembarque de navios. Filho de um jangadeiro e de uma rendeira, Francisco José do Nascimento fez parte do movimento abolicionista cearense. Em 1881, ele fechou o porto de Fortaleza até que cessasse o tráfico negreiro na região. Graças ao movimento liderado pelo Dragão do Mar, nós, do meu querido Ceará, temos a honra de poder festejar 130 anos de libertação dos escravos, enquanto o restante do Brasil vai comemorar apenas 126 anos da assinatura da chamada Lei Áurea pela Princesa Isabel. É muito importante ressaltarmos, neste centenário de morte do Dragão do Mar, a luta cotidiana que os negros e os abolicionistas conduziram à época da escravidão, mas a existência das lutas contemporâneas dos nossos dias. Espera a votação do plenário o projeto que dá aos agentes e guardas prisionais, além dos guardas portuários, o direito de andarem armados fora do serviço.
O repórter Paulo Acris explica. Em todo o país, 65 mil agentes penitenciários estão encarregados de vigiar e controlar cerca de 500 mil presos em estabelecimentos como este, o Complexo da Papuda, no Distrito Federal. Mas é no trajeto entre a casa e o trabalho que o agente prisional, um servidor público, se torna vulnerável a agressões que podem comprometer a integridade dele e de sua família. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o parecer do senador Jim, favorável ao projeto de lei 28 de 2014, que autoriza o porte de armas de fogo para agentes penitenciários e também para guardas portuários, ainda que fora do horário de serviço. O projeto exige que eles tenham dedicação exclusiva, passem por treinamento específico e controle interno. Representantes das categorias interessadas vieram até o Senado e comemoraram o resultado da votação. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei votada pelo Congresso que endurece a punição para motoristas que participarem de pegas. A pena pelo crime de participação em racha, que atualmente é de 6 meses a 2 anos de detenção, passa para até 3 anos. Se a prática resultar em lesão corporal grave, a pena é de até 6 anos. No caso de morte, de 5 a 10 anos de reclusão. A medida entra em vigor no prazo de 6 meses. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta terça, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.